Bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu gostaria de compartilhar com vocês, dar continuidade àquilo que eu falei no nosso último vídeo. Eu estava falando sobre a história de Jacó, né? Das coisas que aconteceram na vida de Jacó. Quero até corrigir algo aqui que eu falei no vídeo erroneamente. Eu comentei da passagem que Jacó luta com um anjo no decorrer da madrugada. E ali eu falei que aquele lugar se tornou um lugar chamado Betel. Eu quero corrigir, né? O lugar não é Betel, é Peniel. Na ocasião, quando você está assim, falando, às vezes você pode dar algum detalhe errado e não perceber. Foi o que aconteceu. Depois de eu já ter postado, eu percebi, porque minha esposa estava ouvindo, e aí eu olhei, ouvi, né? Falei, não é Betel, é Peniel, tá bom? Lugar de encontro com Deus, que Jacó teve, ali até hoje chama-se Peniel. E eu gostaria quero dar continuidade um pouco sobre aquele assunto, né? mais focado no que se diz respeito, ser muito objetivo, ao perdão, né? Tratar do assunto perdão. É muito sério isso, é muito sério. Primeiro que nós criamos algumas barreiras em relação a consertarmos erros passados. Nós criamos barreiras, a nossa mente ela é extremamente fértil para criar situações, criar a possibilidade de não dar certo, na tentativa do conserto em si. O que vai acontecer? E se eu for humilhado? E se a pessoa não aceitar esse perdão? Enfim, a nossa mente, este campo fértil que nós temos da nossa imaginação, ela é o nosso primeiro obstáculo a passar. Primeiro, segundo, terceiro, tem inúmeros, né, pontos que podem ser observados. Mas eu acredito que a nossa mente, ela vai criar obstáculos para nós não passarmos, para nós não rompermos esses obstáculos. Mas não importam esses obstáculos. Importa o que é certo fazer, e o certo é consertar. Então, alguns não consertam por medo de uma represária, por medo de uma vergonha, por medo. Mas quando você se posiciona em Deus, quando você busca em Deus, quando você faz o certo, né, e coloca isso nas mãos de Deus, para que Ele esteja presente a tudo que precisa ser feito, tudo já foi consertado. Digamos assim, tudo já foi preparado para este conserto, né? Uma prova disso é o que aconteceu com Jacó, quando ele reencontrou a Esaú. A preocupação de Jacó era muito grande. Ele, durante muitos anos, ele tinha consigo que Esaú ia matá-lo, até porque a intenção de Esaú no início, quando tudo começou, e é por isso que Jacó saiu, né, fugiu da casa dos pais e tal, e foi para um outro lugar. A Bíblia fala que Esaú queria matá-lo. É inegável a ira daquele momento. Mas passou-se anos e Jacó foi atormentado durante muitos anos com essa possibilidade da morte em si. Tanto é que no momento ali, antes deste reencontro, ele até armou algumas armou algumas possibilidades para apaziguar o coração de Esaú, né, mandando presentes, né? Ele pegava seus servos e mandava à frente dele, ele mandava manadas, né? Mandava de boi, outro de ovelha e tal. Ele mandou acho que 3 ou 4 servos conduzirem espaçadamente
e entregar esses presentes a Esaú para preparar essa reconciliação como uma forma de perdão. Né? Me perdoa, olha, me perdoa. E na realidade, o que a Bíblia diz, que é muito interessante, é que naquele momento, Esaú, quando eles se encontraram, Esaú correu ao encontro de Jacó. Esaú correu ao encontro de Jacó e a Bíblia diz assim: e lançou-se Esaú, ajoelhou ao pescoço e beijou muito. Os dois se ajoelharam, se beijaram muito, né? E choraram. E aqueles presentes, tudo aquilo que Jacó estava antecipando, de nada tinha valia, porque Esaú falou assim: por que me mandaste essas coisas? Eu sou rico, eu não preciso de nada disso. Então, no tocante ao perdão, eu vivenciei isso já, e não foi uma vez só. É compreensivo que a pessoa, quando passa o tempo, é muito compreensivo que aquele que um dia te magoou, ou um dia você magoou, o próprio tempo ele se encarrega de gerar uma paz natural. O próprio tempo se encarrega com isso. Mas o perdão é muito além disso. O perdão ele vai extremamente além daquilo que você carrega. As pessoas, a pessoa que precisa liberar perdão para a pessoa que pecou, a pessoa que precisa liberar esse perdão, muitas vezes, ela tem com ela, que já liberou, é águas passadas, né, conforme nós falamos, não, isso é águas passadas, aí para mim já é irrelevante e tal. Tá? Para quem foi magoado, digamos assim, para quem foi a pessoa atingida, seja moralmente, seja financeiramente, da maneira que você compreende que foi lesado de alguma maneira, né? E você fala assim, não, isso é águas passadas, é sinal que você é que precisava liberar esse perdão. Pois bem, a pessoa que recebe o perdão, é importante que nós compreendamos isso. Essa pessoa que recebe esse perdão, vocês já imaginaram como que ela está por dentro? Ela feriu, ela quebrou uma confiança, né? Existia um elo de confiabilidade, um círculo que a partir de alguns espaços ali não poderia se romper, não poderia quebrar, quebrou um pacto de relacionamento. Essa pessoa que fez isso, é importante que nós compreendamos isso. Essa pessoa que feriu, essa pessoa que pecou, essa pessoa que passou dos seus limites, e o tempo fez com que tudo se acalmasse, que quem essa pessoa feriu hoje fala assim, não, é águas passadas, tá tudo bem. A pessoa que feriu, ela sabe muito bem essa verdade. Ela sabe que não está nada bem. Ela convive com o pecado que ela praticou e convive sendo, digamos assim, assombrada, né, ou assombrado por tudo que ocasionou aquele pecado. Pelas decepções, pelos problemas que foram gerados, essa pessoa, ela sofre com isso. Né? Não é só quem tem que liberar perdão. O perdão é além disso. O perdão sara pessoas. O perdão cura emocionalmente pessoas. Eu já fui curado. E não foi com uma pessoa só. Né? Eu já contei a história de uma situação, e tem tantas outras que eu já vivi, que eu já criei situações
complicadas e eu recebi o perdão. O perdão serve para mim, ó. O perdão serve para quem cometeu o pecado, porque você passa a ser sarado, você passa a ter o relacionamento com aquela pessoa renovado. Porque não adianta perdoar e não se relacionar. Isso não é perdão. Isso não é perdão. Achar que você perdoou uma pessoa e não se relacionar com essa pessoa, você permite que essa pessoa continue doente. Você dá continuidade ao câncer da alma, né, que é a tristeza. Então não é um perdão. O águas passadas não significa que você literalmente perdoou. Vocês querem um exemplo também do que é se colocar no lugar? Se colocar no lugar. Teve aquele caso da mulher adúltera, em que os escribas, né, os escribas daquela ocasião pegou a mulher em adultério, né, a mulher foi pega em adultério. Para a ocasião, isso há mais de 2000 anos atrás, a ocasião seguia as leis ela iria ser apedrejada, né? A lei falava isso, né? Que mulher pega em adultério, barará, ela seria apedrejada até a morte e tal. Enfim, os homens que pegaram aquela mulher, eles tinham a possibilidade simples de já executar a lei. Eles poderiam ter executado a lei. Mas, naquele exato momento, existia um rapaz, vamos falar assim, rapaz, já com seus mais de 30 anos, que estava revolucionando a prática de amor e estava trazendo à tona, né, o que muitos estavam esperando, o tal do Messias. Estou falando de Jesus. Naquela ocasião, os escribas já sabiam da presença de alguém, já sabiam da existência de Jesus. Jesus já estava falando para todos os lugares, os vilarejos onde ele andava, né? Falando de Deus, falando das coisas necessárias a serem feitas, falando da autoridade espiritual que é dada ao homem através do poder da palavra. Então ele estava falando um monte de coisas ali que a grande maioria não entendia nada, mas vinha e batia de frente com o que os escribas pregavam. E eles, na realidade, a grande maioria era hipócrita. A grande maioria falava, mas não era o que tinha no coração deles. Falava e também não praticava, a grande maioria desses escribas. E o legal é que, ao pegarem a mulher adúltera, eles decidiram, com segundas intenções, pegar Jesus na curva. Falaram, agora é a hora. Vamos ver como que ele vai combater aquilo que é da lei, né? Já que ele está pregando um monte de coisa, ele fala que ele é o cara e tal, então vamos fazer isso. Vejam, eles poderiam já ter executado a lei na mulher, mas decidiram pegar essa mulher e levar perante Jesus. E falar assim, agora nós vamos pegar esse cara, meu. Agora ele está numa cilada, ele está numa enrascada, né? Ele está numa sinuca de bico, porque nós vamos falar, e agora? A lei diz que a mulher pega em flagrante adultério, ela tem que ser apedrejada. Essa é a lei que está aqui. Então eles queriam isso, né? Colocar Jesus numa sinuca de bico. Enfim, meu. Jesus, ele estava, a Bíblia diz que ele estava escrevendo na areia, sei lá o que ele podia estar escrevendo, não sei, mas ele fala assim, quem nunca pecou dentre vós, ele estava falando para os escribas, meu, ele estava falando para os homens conhecedores da lei, quem nunca de vocês pecou, que atire a primeira pedra. A presença de Jesus
na nossa vida, ela tem um poder muito grande. Falar assim, quem nunca pecou, que atire a primeira pedra, seria tão fácil um cidadão ali meter uma pedrada na mulher, pegar a pedra e lascar nela, seria muito fácil. E se ele fizesse isso, talvez outros acompanhariam, conforme acontece em algumas situações, sabe? Aquelas situações assim de uma briga generalizada. Interessante que a briga generalizada, ela só aconteceu por conta de uma e de uma outra pessoa. Por conta de duas pessoas é que acontece uma briga generalizada. E eu acredito assim, né, pensando agora, por que ninguém atirou a pedra, meu? Foi só porque ele falou, quem nunca pecou, que atire a primeira pedra? Tá, isso é certo, todo mundo peca e todo mundo pecou e todo mundo é pecador. Mas eu acho que a presença do Espírito Santo, naquela ocasião, naquele momento, era tão poderosa. A paz que Jesus gerava onde quer que ele estivesse, onde quer que ele fosse, a paz estava com ele e dominava o ambiente. E onde quer que pessoas fossem até ele, essa mesma paz, essa mesma serenidade que o Espírito Santo dá e traz para nós, e que nos conduz a refletirmos verdadeiramente, né, sobre águas passadas, né? Isso daí tá para lá, isso já esqueci. É o Espírito Santo que nos traz à tona realmente o que nós precisamos ou não fazer. Ninguém atirou a pedra. Ninguém. Ninguém. E o mais legal, o mais legal é que, passado isso, a Bíblia fala que nenhum dos homens permaneceu lá, aqueles que a acusavam não estavam mais lá. E Jesus falou assim à mulher, falou assim para ela, cadê aqueles que te julgavam? Ambos olharam assim, não tinha mais ninguém. Aí Jesus falou assim, nem eu vou te julgar. Olha só, olha que poder, que maravilha. És perdoado vossos pecados. E ele completou dizendo assim, vá e não peques mais, minha filha. Ela veio a se tornar uma seguidora de Jesus. Não pecou mais. Ela é reverenciada no que se diz respeito a uma seguidora. Alguém que conheceu literalmente o poder do perdão. Porque ela foi perdoada. Quem não é perdoado de verdade não tem a liberdade, não conhece a liberdade. A palavra diz que conhecerás a verdade e a verdade te libertará. Permita que pessoas vivam sem esse jugo. Permitam. Seja uma pessoa que permita aquela que errou saber que você verdadeiramente perdoou. Não interprete a sua consciência de uma maneira igual à da pessoa que está precisando tanto desse perdão. Eu já falei e volto a repetir, a nossa consciência, ela sabe, ela sabe o que é certo, mas muitas vezes você cria barreiras para ultrapassar. A nossa mente é um campo muito fértil de barreiras que nós criamos. E o perdão é além, extremamente além. Casais que outrora, seja o homem ou seja a mulher, pecaram, né?
e teve a possibilidade da reconciliação, o poder do homem que liberou o perdão, o poder da mulher que liberou o perdão para o homem, transforma um ser humano. O perdão transforma um ser humano. É a arma mais poderosa contra o inimigo. O inimigo existe. E o inimigo, ele é extremamente sutil. Um amigo meu, uma ocasião, nós falando de Deus, estava viajando com ele. É uma pessoa que eu amo muito, que eu admiro muito, é um profissional do segmento que eu atuo. E ele falou assim para mim, ele falou, cara, você sabe qual que é a maior astúcia do diabo? Ele falou exatamente assim. Sabe qual que é a maior astúcia do diabo? Eu perguntei qual era, ele falou assim para mim. Ele está fazendo com que a humanidade, ou seja, a sociedade, acredite que ele não existe. Essa é a maior astúcia do inimigo. Fazer com que a sociedade acredite que ele não existe. A sociedade acredita num Deus, é muito interessante isso, né? Você fala de Deus, fica com Deus, vai com Deus, todo mundo responde, vai com Deus também, outros acanhadamente, outros que são inclusive até ateu, mas responde, fala, ah, beleza, vai você também, né? É até interessante isso, mas a sociedade esqueceu que o inimigo existe. E o que ele quer fazer é exatamente essas coisas. Não permita. Se aproximem da palavra de Deus. Se aproximem dessa palavra, né? Jesus falou que ele é o caminho para a verdade e para a vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nós estamos falando de religiosidade, sim, mas existem circunstâncias que precisam ultrapassar isso. Circunstâncias criadas por nós mesmos. E nós achamos que está tudo bem. Ah, mas aí já fazem 2 anos que aconteceu. Ah, isso já faz 1 ano. Ih, essa história tem 10 anos. Nem lembro mais disso. Geralmente quem fala isso é a pessoa que foi, na ocasião, magoada. É a pessoa que foi ferida. Mas quem feriu é ser humano. Quem feriu é filho de Deus também. Quem feriu está precisando de um remédio para o câncer da sua alma, que é a acusação, que ele mesmo cria. E não adianta ele recorrer apenas à palavra de Deus, porque ele quer retomar aquela situação para ter a plena certeza e convicção que está tudo consertado, que está tudo acertado. Não querem conviver, mas juntos é uma possibilidade, é uma opção. Convivam separados, fazer o quê? Mas felizes um pelo outro, orando um pelo outro, abençoando um pelo outro, estendendo a mão para aquele que lhe feriu. Pai Nosso nos ensina isso. Perdoai os nossos pecados, meu Pai, assim também como devemos perdoar aqueles que nos têm ofendido. Ensina-me a perdoar. Perdoar não são águas passadas. Ah, isso está no passado. Pode estar no passado dentro da tua alma, dentro do teu espírito. Mas na outra vida, de repente a pessoa está morrendo enferma, esperando apenas um beijo, um abraço, né? O verdadeiro perdão que é para ser dado. Tá bom? Fiquem com Deus, muito obrigado e até o próximo vídeo.